Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 4 de novembro de 2021, novamente estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Deixe-me dar também as boas-vindas aos irmãos que já estão aqui pelo chat. Isla, minha irmã, um abraço, Deus te abençoe, um abraço no Mauro, na Dona Ruth e nos meninos. Frederico, meu irmão, um abraço também, um abraço na Ana, um abraço na sua bebê. Manjura, que coisa boa, viu, tê-la aqui, viu? Deus te abençoe, boa noite. A outra é minha esposa. Deu boa noite para ela daqui a pouco. Queridos, nós vamos iniciar nesse momento a nossa devocional. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua condução. Vamos orar? Meu Deus, nós te damos graças, Senhor, por este momento. Te louvamos, meu Pai, por tão grandiosa graça que o Senhor tem manifestado a nós. Nós não somos merecedores de todo o teu cuidado, amor, carinho, proteção, mas mesmo assim, o Senhor tem nos amado, demonstrado esse amor na cruz do Calvário, salvado a nossa alma, perdoado os nossos pecados. Senhor, nós te agradecemos por todo esse cuidado para conosco. Te rogamos, meu Pai, nesse instante, que o Senhor nos conduza nesse momento, para que, pela graça do Senhor, possa ser agradável ao Senhor a nossa meditação e que o Senhor fale aos nossos corações. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 40. Então, abra comigo a sua Bíblia, Salmo de número 40. Nos diz assim o texto bíblico: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais numerosos do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Seja uma envergonhados e cobertos de vexames que me demandam a vida, torne atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Foguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Vamos cantar ao Senhor um cântico? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus.
essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. No início, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura hoje do versículo número 3 ao versículo de número 6. 1 João, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meu Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra, ela, Senhor, que é a orientação para a nossa vida. Nós te agradecemos, meu Deus, porque nós não ficamos perdidos, soltos como órfãos, dispostos a todo o vento de doutrina, sendo levados de um lado por outro a cada invenção que os homens produzem. Pelo contrário, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a sua palavra que pode nos orientar em todos os momentos, em cada instante da nossa existência.
Por isso, meu Pai, nós te pedimos nesse instante a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje à noite. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Irmãos, muita gente hoje afirma ter relacionamento com Deus. Nós vemos isso o tempo inteiro na mídia, nós vemos isso o tempo inteiro as pessoas falando e, no geral, elas pensam assim: eu tive um encontro com Deus, eu tenho um relacionamento com Ele porque eu sinto a presença dEle. Eu me arrepio, eu choro, eu tenho dons que eu manifesto, que eu faço para o Senhor, eu trabalho para o Senhor. E essas coisas, no geral, são usadas como comprovação de que essa pessoa tem um relacionamento com Deus. Mas a pergunta que nós fazemos hoje é: será que esse tipo de coisa, sentir presença de Deus, chorar, se emocionar, alguma coisa assim, será que isso é suficiente para afirmarmos que essa pessoa tem um relacionamento com Deus? Será que nós mesmos temos certeza de que estamos nos relacionando com Deus de forma adequada? Será que eu e você não precisaríamos, de repente, avaliar se realmente estamos nos relacionando com Deus, com o Senhor, com Cristo, do jeito que Ele quer? Quando o apóstolo João escreve esse momento aqui na carta, ele vai nos falar justamente isso. Como é que eu descubro? Que provas eu possuo de que tenho um relacionamento com Deus? João escreve essa carta preocupado com um problema específico. Ele está enfrentando um grupo de pessoas que tinham sido influenciadas por uma crença grega chamada dualismo. Basicamente, eles entendiam que o corpo e o espírito são duas partes distintas, que uma não contamina a outra, e que o corpo por si só era mal, mas que o espírito era bom. Essa concepção fazia com que os crentes, naquele momento, o que mais tarde veio a se chamar de gnosticismo, os crentes achassem o seguinte, que os pecados não tinham tanta influência assim na vida da pessoa. Então, de alguma maneira, eles entendiam que a santificação era uma coisa que já tinha acontecido com o meu espírito e que eu não precisava mais fazer nada, porque não importa quais pecados eu praticasse, não importa o quanto eu pecasse. Na verdade, os meus pecados não iriam me condenar, porque não contaminavam o meu espírito. João escreve contra isso. Essas pessoas, elas afirmavam que tinham obtido essa informação por meio de um conhecimento mais profundo com Deus. Então, eles pleiteavam um conhecimento místico a respeito de Deus. Eles tinham recebido uma revelação da parte de Deus sobre isso, e isso fazia com que eles se reconhecessem como os portadores do conhecimento. Eles eram aqueles que sabiam, eles eram aqueles que tinham sido privilegiados com um conhecimento especial, justamente esse conhecimento que eles apregoavam. Por conta disso, eles diziam que tinham um relacionamento com Deus. Só que esse relacionamento que eles afirmam ter com Deus era justamente um relacionamento onde a vida da pessoa era enfiada nos mais diversos tipos de pecados, alguns deles em pecados graves, como orgias e coisas desse tipo. Mas mesmo assim eles chegavam e diziam: não, nós temos um relacionamento com Deus, nós temos esse relacionamento místico com Deus, nós encontramos um especial da parte de Deus. João escreve sobre isso porque eles negavam o pecado. E ele começou o capítulo 1 falando exatamente sobre isso, sobre como é possível eu viver uma vida completamente enganosa, enganando os outros, enganando a mim, e mentindo para os outros, mentindo para mim, chamando Deus de mentiroso. Ele vai dizer isso a partir do versículo de número 5 do capítulo 1. Ele diz: se nós dissemos que não temos pecado, nós temos uma comunhão com Deus e andamos nas trevas, ele diz: nós mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, nós estamos mentindo se nós dizemos que andamos com Deus, quando nós não, na verdade, estamos andando em trevas. Ele diz mais. Ele diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos, nós mentimos para nós mesmos.
E no final ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. Então eu minto para os outros, minto para mim e chamo Deus de mentiroso. Ele disse, não, qual é a atitude correta que nós temos que ter? Ele diz, é confessar, não é negar. Negar o pecado não é uma boa saída, pelo contrário, ele diz, a saída é confessar ao Senhor. Se nós confessarmos o nosso pecado, ele nos ensinou que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele que é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que pagou para que nós pudéssemos ser trazidos à comunhão com o Pai. Logo, ele diz, essa propiciação que o Senhor nos trouxe é o que nos proporciona o relacionamento com Deus. Mas esses homens insistiam que eles tinham um relacionamento com Deus, mesmo vivendo a vida completamente desmantelada. E é interessante, porque a gente vê um negócio muito parecido hoje. Nós vemos pessoas hoje dizendo que têm relacionamento com Deus, mas mantêm a mesma vida de antes, os mesmos pecados, mantêm as mesmas práticas, a mesma vida. Será que é possível manter um relacionamento com Deus vivendo desse jeito ainda? Será que o fato dessa pessoa se emocionar nos cultos, chorar, se arrepiar, sentir a presença de Deus, sentir um aconchego em seu coração, faz com que essa pessoa possa reconhecer-se se relacionando com Deus, mesmo mantendo uma vida, de repente, em meio ao adultério, em meio às práticas pecaminosas e absurdas, em meio ao roubo, à prostituição, ao homossexualismo? Será que é possível isso? Será que é possível ter uma vida desse jeito? A resposta que João nos dá está aí a partir do versículo número 3. Ele vai confrontar essas pessoas com o fato de que o relacionamento delas com Deus precisa ser avaliado, porque eles precisam demonstrar evidências específicas de que eles estão se relacionando com Deus. Ele vai nos trazer aqui pelo menos 3 evidências básicas de que nós estamos tendo realmente um relacionamento com Deus. A primeira evidência está aí nos versículos 3 e 4. É que obediência às ordens do Senhor é a prova máxima de que você está se relacionando com Deus. Ele vai fazer isso de 2 maneiras. Ele vai fazer isso de forma positiva e de forma negativa. Ele faz isso na carta o tempo inteiro. Ele dá muitos exemplos na carta e ele vai sempre trazendo contrastes. Vocês já viram ele fazendo isso no capítulo 1. Ele, se dissermos isso, se fizermos isso. Ele vai ficar fazendo esse contraste. Ele faz a mesma coisa aqui. Ele também faz um contraste. Ele começa de forma positiva e depois vai para a negativa. Acompanha comigo aí, versículo número 3. Ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Esse termo conhecido aqui, que temos conhecido a Deus, é o que ele trouxe lá de cima do capítulo 1. Ele ficou o tempo todo dizendo, as pessoas dizendo, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. Eles, olha, nem todo mundo que acha que conhece a Deus realmente conhece. A forma como essa pessoa lida com o pecado é uma prova disso. Ela pode dizer que conhece a Deus, mas se ela não anda na luz com Deus, ela não conhece. Ele chega agora e diz, qual é a prova que eu tenho de que eu tenho conhecido ao Senhor? Versículo 3. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. O que ele coloca logo de cara para que eu consiga discernir se eu estou tendo um bom relacionamento com Deus? Ele diz, você só conhece a Deus se você cumprir os mandamentos. Se você fizer aquilo que o Senhor te manda. O que é que os gnósticos diziam? Eles diziam que esse conhecimento que eles possuíam de Deus era fruto de uma experiência mística. Vejam, as pessoas dizem, mas eu vejo o anjo, eu faço orações fervorosas, eu tenho experiências incríveis com Deus. Muito bem. Nosso primeiro link caiu. Vamos tentar ver se a gente consegue recuperar e então retornarmos de onde a gente
parou. Eu creio que os irmãos já estão chegando. Deixa ver se a gente consegue pelo menos chegar com o maior grupo que tinha aqui possível. Se vocês puderem ir passando esse link novo para outras pessoas, se alguém puder ir também lá no Facebook e colocar um link novo lá nos comentários, eu também agradeço, para que as pessoas que estavam tendo acesso lá pelo Facebook possam acessar por aqui também. Tá ok? Muito bem. Eu creio que a gente já tem um número bom aqui, vou retornar. Nós estamos trabalhando 1 João capítulo 2, versículos de 3 a 6. Nós já vimos que são necessárias algumas provas para que possamos entender se nosso relacionamento com Deus ele está funcionando, se ele está acontecendo. Entre essas provas que são exigidas para que a gente possa saber se nosso relacionamento com Deus está acontecendo de forma adequada, é a nossa obediência aos mandamentos do Senhor. Nós vimos que os gnósticos, eles entendiam que o relacionamento deles estava atrelado a experiências místicas. Então, de repente, eles tinham essas experiências que eles juravam que era o conhecimento, e aí, então, eles entendiam que isso fazia com que eles estivessem se relacionando com Deus. As pessoas pensam algo parecido hoje. Elas acham que porque sentem arrepios, choram, coisa desse tipo, elas estão tendo relacionamento com Deus. Na verdade, o texto que nós acabamos de ler, João vai dizer o seguinte, que nós sabemos se estamos conhecendo a Deus se nós guardamos os seus mandamentos. Então, veja, a obediência é que é o fator importante. Então, experiência espiritual não é nada se ela não redundar em comportamento moral. Então, se a minha vida não foi modificada e eu não olho para os mandamentos do Senhor e vivo esses mandamentos de forma diferenciada, não faz diferença nenhuma você dizer que conhece ou não conhece a Deus. Para vocês terem uma ideia, na carta que Paulo escreve a Tito, só voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo de número 1 dessa carta, versículo 16, Paulo diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Veja o que Paulo diz. Tem pessoas que afirmam conhecer a Deus, mas a vida dessa pessoa diz o contrário. A vida delas é justamente o oposto. Você pode estar pensando assim, pastor, mas não pode ser assim tão radical, porque Jesus não se mostrou assim tão radical como a gente pensa. Aí é onde você se engana. Na verdade, as colocações de Jesus estão justamente por essa ordem. Então, não adianta você ficar cantando que ama o Senhor, fazendo declarações de amor a Ele, coisas desse tipo. Ele não se engana com palavras, meu irmão. Você não entendeu isso. Ele não vai se encantar com o que você está dizendo. Mas você precisa mostrar isso com palavras. Deixa eu te mostrar com as próprias palavras de Jesus nas Escrituras. João 14. Olha só. João 14, versículo de número 15. Ele diz assim: Senhores, por que fazeis isso? Eu estou em Atos. Peraí, João 14. Eu estou em Atos. Por que eu estava em Atos? Ele diz assim, versículo de número 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Não só isso. Vai um pouquinho mais à frente, versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, será conhecido por mim. Vai para o versículo de número 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos com ele morada. Olha só
os princípios que Jesus estabelece aqui. Ele diz: dizer que ama ao Senhor, que o conhece, precisa seguir os mandamentos. É por isso que o aspecto negativo está apresentado aqui no versículo número 4. No versículo 4, João diz o seguinte: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos, não guarda os seus mandamentos, ou seja, se a pessoa está dizendo que conhece a Deus, que tem relacionamento com Deus, e não guarda os mandamentos, ele diz assim, essa pessoa, ela é mentirosa. É mentirosa, e nele não está a verdade. Ele usou essa mesma expressão lá em cima, de alguém ser mentiroso e não ter a verdade. Vejam, o mais perigoso é que essa pessoa está mentindo para si, porque ela acha que tem relacionamento com Deus, porque ela tem determinadas experiências místicas. Era isso que acontecia com esses homens aqui, os gnósticos. Eles tinham as experiências deles e eles achavam que essas experiências eram suficientes, e não são. No final das contas, João chega e diz, é obedecer os mandamentos que me faz ter a certeza de que eu estou me relacionando com Deus. É a obediência aos mandamentos que me faz entender que eu estou conhecendo a Deus. Desobedecer os mandamentos significa, necessariamente, não conhecer a Deus. Mesmo que você ache que tem relacionamento com Ele, você está mentindo. Está mentindo para si, está mentindo para os outros, você está mentindo, porque o seu relacionamento com Deus deve ser baseado nas ordens dele. Então, não é porque você gosta de Jesus, simplesmente assim. É porque você faz o que ele manda. Como é que funciona isso? Funciona pelo seguinte, a minha confiança nele deve ser pautada na prática. A minha confiança e amor por Cristo deve estar baseado no fato de que o que ele diz que é certo, eu considero certo. O que ele diz que eu devo fazer, eu considero que devo fazer. Então, veja, não diz respeito a sentimentalismo, não diz respeito somente a gostar, diz respeito a entender que o que ele diz é correto e que você se submete ao que ele diz, o que ele manda. Ele diz, se você cumpre os meus mandamentos, você tem relacionamento comigo. Se você não cumpre, você é mentiroso, você não tem relacionamento com o Senhor, coisíssima nenhuma. O que nos leva, meus queridos, a um segundo aspecto aqui no texto, que o texto vai nos mostrar, para avaliar se eu estou tendo relacionamento com Deus. O primeiro, os versículos 3 e 4, é se eu obedeço às ordens do Senhor, se eu obedeço os seus mandamentos. O segundo é se eu consigo demonstrar esse amor para com Deus na prática. Porque dizer que ama a Deus só no subjetivo, cantar amor por ele, não faz muita diferença, não. Veja aí versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós, não pelo quanto que nós cantamos que o amamos, não pelo quanto que nós declaramos amor por ele. Vejam, você declarar isso tudo, se você não faz o que ele manda, não guarda a palavra dele, você, na verdade, não está permanecendo nele e, consequentemente, você não está sendo aperfeiçoado no amor nele. Eu preciso compreender que amor para com Deus não é um sentimentalismo. Não é simplesmente um aspecto místico que envolve você e que você tem interesse nele. Não é isso. Se você acha que está se relacionando com Deus porque você sente essas coisas, deixa-me dar uma péssima notícia a você. Se esses seus sentimentos, essas suas sensações não se expressam no seu dia a dia, na forma como você lida com as pessoas, na forma como você se comporta no seu casamento, na forma como você se comporta na rua, no trânsito, na forma que você se expressa no seu trabalho, na forma como você se comporta com situações onde possibilita desonestidade, agressão, imoralidade. Se você não consegue lidar com essas situações, meu irmão, eu tenho uma péssima notícia a você. O seu amor pelo Senhor é frágil. O seu amor pelo Senhor é frágil. Existem maneiras de expressar a minha obediência ao Senhor. Eu posso expressar a minha obediência ao Senhor por medo. Como um escravo obedece ao seu senhor. Você pode obedecer a Deus porque você tem medo de ir para o inferno, mas não é essa a obediência que ele espera de você.
Você pode obedecer a Deus porque você é obrigado, porque você se sente obrigado a obedecer como um empregado é obrigado a obedecer, porque senão ele perde o emprego e vai passar necessidade. Então, ele não gosta daquelas ordens, mas ele vai lá e obedece. Você é convidado a obedecer por amor, porque você o ama. E porque você o ama, você tem um desejo sincero dentro do seu coração de se aproximar dele. Então, você precisa compreender isso. Note, meu irmão, minha irmã, que o nosso amor para com o Senhor só será desenvolvido à medida que andarmos de acordo com os mandamentos dele. Isso nos leva a um terceiro aspecto aqui, que me leva a avaliar se eu estou me relacionando com Deus de forma adequada, que está aí no versículo de número 6. É se eu estou vivendo uma vida de imitação a Cristo. Notem aí, ele diz: nisto nós sabemos que estamos nele. Ele vai usar essas expressões desse tipo, de estar nele, de permanecer nele, no versículo 6. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Ele diz: aquele que diz que permanece em Cristo, aquele que diz que está continuamente em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Cristo é aquele que cumpriu perfeitamente a lei. Ele é aquele cuja lei do Senhor foi expressa em atitudes. O próprio João disse no início desse livro que ele presenciou isso, que ele viu o próprio Deus encarnado. Que Cristo é a manifestação da vontade do Pai plena, porque ele fez tudo que o Pai mandou. Mas, de repente, João chega agora e diz: você precisa andar como ele andou. Você precisa fazer o que ele fazia. E o que ele fazia? Ele fazia a vontade do Pai. Então, o seu trabalho é imitar a Cristo. É triste ver que, às vezes, nós achamos que isso é um detalhe na vida. Que imitar a Cristo depende da situação. Afinal de contas, se eu estiver em determinada situação de estresse ou de pressão, eu posso não imitar a Cristo nessas situações. Quando, na verdade, não. Na verdade, nós somos convidados a imitar a Cristo. E não é imitar o Cristo que você imagina. Como é que Jesus faria? Não, é olhar para as Escrituras e buscar nela um parâmetro de comportamento que Cristo executou. E aí, então, viver como ele viveu. Viver seguindo os passos dele. Isso é o que nos torna cristãos, meus irmãos. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Nós andamos nos passos dele. Nós fazemos o que ele faz. É claro que quando nós andamos nos passos dele, ele disse que nós iríamos sofrer perseguição. Se perseguiram ele, iriam perseguir nós também. É claro que eu sei que se eu passar a segui-lo, eu vou ter para mim os mesmos sofrimentos que foram dele. Mas não existe outra maneira de ser cristão. Eu preciso imitar a Cristo, na forma como ele viveu. Então, vejam que o teste para eu saber se eu estou me relacionando com Deus, se eu o amo de verdade, não passa por experiências místicas. Não passa pela sua experiência espiritual que você tem. Meu irmão, não estou nem ligando que se você já viu o anjo, se vê um anjo te visitando a semana. Eu não estou me preocupando com isso. Se você prestar atenção, as grandes religiões hereges do mundo foram iniciadas por revelações angelicais, porque um anjo apareceu para essa pessoa. Foi isso que aconteceu com Maomé. Um anjo apareceu para ele. Foi isso que aconteceu para os mormons. Um anjo apareceu para ele. É isso que acontece com os adventistas. Apareceu a revelações especiais para Ellen G. White. Então, vejam, as grandes heresias foram frutos de experiências espirituais. O relacionamento com Deus está baseado na forma como você se relaciona com as ordens dele, os mandamentos dele. Você precisa ser obediente aos mandamentos dele, que se você não é obediente, descarta, você não está andando segundo a vontade dele, você por acaso está mentindo, não tem um relacionamento com ele. Passa pela forma como você digamos assim, demonstra o amor para com ele em obediência e passa pela sua imitação dele. Passa pela sua imitação dele. Então, é um amor prático.
e, consequentemente, uma vida prática também. Quando nós estamos avaliando se estamos ou não nos relacionando com o Senhor, então, nós precisamos passar por esses testes. E é isso que eu gostaria de fazer com você hoje à noite, para nós todos, eu e vocês, avaliarmos a nossa vida espiritual. João não está ensinando perfeição. Ele não está ensinando isso. Porque no capítulo 2 ele começou dizendo exatamente assim, que essas coisas que ele escreveu é para que nós não pecássemos, mas se pecássemos, teríamos um advogado junto ao Pai. Então, pecar, eu vou pecar. Eu vou pecar. Eu tenho o consolo de que ele me perdoa. Mas a forma que você lida com as ordens do Senhor, com os mandamentos do Senhor, define se você está se relacionando com ele ou não. Qual é o primeiro desafio hoje? Em que os mandamentos do Senhor têm se tornado uma realidade na sua vida? Você observa os mandamentos? Ou você acha que os mandamentos do Senhor são uma bobagem, coisa do Antigo Testamento que não serve mais para você hoje? Você acha que determinados mandamentos são até importantes? Não adulterar é um mandamento importante, não matar é um mandamento importante. Mas desobedecer os pais, todo mundo faz. Todo adolescente faz isso. Por que desobedecer os pais seria uma coisa tão grave? Se você acha que desobedecer os pais não é problema, eu quero te dizer que quando você quebra o 5º mandamento, você, na verdade, está dizendo com todas as letras que seu relacionamento com Deus não anda tão bom assim. E que, se você tem a prática de desobedecer os pais, você, na verdade, não se relaciona com Deus como você acha que se relaciona. Pastor, mas tudo bem, eu cuido bem dos meus pais. Mas nos domingos eu gosto de dar uma passeada, nos domingos eu gosto de ir para a praia de vez em quando, eu gosto de ir para o shopping, eu gosto de passear. Você sabe, né, pastor? A gente tem a semana todinha de trabalho e o único dia de folga que eu tenho é o domingo e eu preciso aproveitar um pouco com minha família. Meu irmão, me perdoe, mas você está quebrando o 4º mandamento, porque o domingo, o dia do Senhor, não pertence a você. Ele não foi dado como dia de descanso para você aproveitar. Ele foi dado como dia de descanso para você servir ao Senhor, porque você usou como desculpa a semana todinha, dizendo que não tinha como servir ao Senhor porque estava ocupado. O domingo ele tira todas as suas ocupações e diz, agora você pode me servir, agora você pode vir me adorar. E aí você aproveita para adorar a si mesmo, para agradar a si mesmo. Então, a forma como você se relaciona com o dia do Senhor está dizendo que tipo de relacionamento você tem com Deus. Já parou para pensar nisso? Porque se de repente você, o seu namorado, sua esposa, sua namorada, seu esposo, sua esposa, olha para você e diz, olha, eu já fiquei a semana todinha contigo, hoje é meu dia de folga, então eu estou saindo, estou indo para a praia, estou indo dar uma passeada, eu te encontro amanhã. Amanhã, na segunda-feira, eu volto e a gente volta tudo normal aqui em casa. Mas é porque hoje eu queria tirar um dia só para mim e eu não quero ficar com você hoje durante esse dia de folga que eu tenho, porque eu já fiquei a semana todinha trabalhando, o único dia que eu tenho de aproveitar é hoje, e aí eu não vou levar você a tirar cola, eu quero descansar sozinho. Você acha que esse seria um relacionamento de amor e digamos assim, saudável? Eu preciso entender que a forma como eu me relaciono com os mandamentos, de cumprindo ou não os mandamentos, de andar conforme os mandamentos do Senhor ou não, definem que tipo de relacionamento eu tenho com Deus. Segunda prova que eu preciso avaliar hoje, com que coração você obedece esses mandamentos? Pastor, o senhor falou isso, então a partir de hoje eu vou fazer. Pode correr sangue na canela, chover canivete, mas eu vou fazer, porque afinal de contas é minha obrigação. Não, meu irmão, você precisa ter o amor de Deus aperfeiçoado dentro de você. Os mandamentos precisam ser prazerosos. Pedro vai dizer isso em sua carta. Você precisa compreender que os mandamentos do Senhor são prazerosos e você precisa sentir prazer em obedecer à lei do Senhor. Isso tem que fazer parte do seu coração. E você será aperfeiçoado no amor de Deus quando você colocar os mandamentos dentro do coração. É uma coisa que você deve gostar e fazer no seu dia a dia. Eu costumo usar sempre
essa imagem? As crianças, quando são pequenas, elas têm dificuldade com tomar banho, e a gente fica obrigando elas a tomarem banho. Elas só andam limpas porque a gente fica obrigando, a gente fica lá dando ordens e elas vão lá fazer isso. Mas chega uma hora que a ordem, vá tomar banho, se interioriza. E aí você chega da rua e se sente mal, porque está sujo. Você precisa de um banho para relaxar, para se sentir limpo. Então, nesse momento, a ordem, vá tomar banho, se tornou sua, entrou no seu coração. Os mandamentos do Senhor têm que entrar no meu coração para que eu seja aperfeiçoado no amor de Deus. Por último, o último desafio que nós temos é imitar a Cristo. Veja, não é imitar teu pai, imitar tua mãe, no comportamento deles, porque eles eram pecadores, e como pecadores eles tinham falhas também, tinham pecados também, que você pode imitá-los. Mas é olhar para como Cristo andou, na forma como ele lidou com os inimigos, na forma como ele lidou com a oposição, na forma como ele lidou com os sofrimentos, na forma como ele lidou com o trabalho do Senhor, na forma como ele lidou com a oração, na forma como ele lidou na maneira de conversar com Deus. Em tudo que ele viveu, eu preciso ser o imitador de Cristo. Se eu não imito Cristo conforme a Escritura me diz que Cristo se comportou, meu querido, você não tem se relacionado com ele ainda, porque a minha relação com Deus deve expressar essa intimidade. Quando você anda muito com alguém que tem um problema numa perna, você começa a fazer o mesmo movimento. Quando você anda muito com um gago, você começa a ficar gago também. Porque a proximidade me leva a absorver o comportamento do outro. Quando você aqui que é pernambucano e anda muito com um gaúcho, você vai pegar o sotaque do gaúcho. Se você anda muito com um paulista, você vai pegar o sotaque do paulista. Então, à medida que eu vou andando, eu começo a imitar a vida dessa outra pessoa pelo relacionamento. É isso que o Senhor me convida você. A gente tem o sotaque de Cristo, a gente tem a vida de Cristo, a gente tem que andar como ele andou. Então, meu irmão, dizer que tem relacionamento com Deus e não imitá-lo é mentira. É mentira. O Senhor nos convida a termos um relacionamento de verdade com o Senhor. Eu não sei se você baseou a percepção de que você tem relacionamento com Deus com base nas suas experiências espetaculares, com base no que você acha que Deus fez por você e assim por diante. Quero te dizer o seguinte: a única maneira que você tem para avaliar se você tem tido um relacionamento com Deus é se você tem levado em consideração os mandamentos do Senhor. É se você tem levado os mandamentos do Senhor a serem obedecidos por amor. É se você tem imitado a Cristo no seu dia a dia. Não tem outro jeito de descobrir se você tem relacionamento com Deus. A minha oração é que a gente consiga fazer isso. Se pecarmos, temos advogado. Vamos pedir perdão. Mas a minha vida tem que ser pautada dos mandamentos. Então não importa se você acha que tem relacionamento com Deus. Se você não tem aqui, sinto informar que você não tem. Você poderia começar um hoje. Você poderia começar agora a se relacionar com Ele, obedecendo os mandamentos, fazendo isso por amor, imitando a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que nos é dado de podermos ao Senhor, imitar ao Senhor, conhecer os seus mandamentos, amá-los. Eles não nos são penosos, Senhor. Eles são a expressão do que o Senhor nos ama, que o Senhor está preocupado com o nosso bem-estar e com a nossa vida e com a nossa santidade. Ajuda-nos, ó meu Deus, a basearmos a convicção de que nos relacionamos contigo, pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, com toda a agonia, a gente conseguiu juntar um bocado de gente aqui. Então, eu queria pedir depois que, por favor, o Adriel pega o pedaço que ficou lá e tenta colar esses dois vídeos. Baixa esse vídeo, baixa esse outro agora, que eu vou salvar também. E se você puder depois colar esses dois vídeos, eu agradeço, viu? Viu, meu irmão? Para a gente ter o estudo todo fechadinho. Vai ficar um corte, mas pelo menos vai ficar todo juntinho para quem quiser acessar depois. Obrigado pela companhia de todos vocês, pela paciência. Deu uma pane geral aqui, ficou tudo preto.
a internet caiu, mas a gente conseguiu restaurar e graças a Deus temos um bom número aqui. Obrigado, Adriel. Já está ali dizendo que vai fazer. Então, já começa por você. Um abraço e muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Muito obrigado, meu irmão. O Adriel é que tem nos ajudado com essa área de digital lá na igreja. Ele tem feito um bom trabalho na divulgação do material, na produção desses cardzinhos que você vê ali na frente, aparecendo o nome da igreja, é ele que está fazendo. Então, excelente. Obrigado, meu irmão Adriel. Um abraço também para Nildo, que chegou aqui também. Nildo, um abraço, meu irmão. Um abraço na Simone por mim. Lau, um abraço, minha querida. Vem lá de longe, Lau do Cearouxa. Lau, um abraço. Obrigado, minha irmã, pela presença aqui conosco. Elton, meu irmão, eu vi que você tinha chegado lá, caiu e você chegou aqui de novo. Obrigado pela presença, meu querido. A mesma coisa, Camilinha. Camilinha, obrigado por ter vindo, minha filha. Deus te abençoe. Sei das suas correrias. Dilma, não cansou, né, Dilma? Chegou aqui de todo jeito. Obrigado, Dilma. Um abraço no Léo por mim. Rebeca, um abraço, Rebeca. Um abraço, John. Tá o trio todinho aí. Conseguiu chegar todo mundo. Um abraço, viu? Que Deus abençoe vocês. Que Deus conceda graça a todos vocês. Irmãos, muito obrigado pela presença. Desculpe os transtornos que a gente passou hoje. Nós nos encontramos, se Deus quiser, domingo pela manhã, lá na Igreja do Largo da Paz, primeiro domingo do mês. Nós teremos nosso culto pela manhã, às 9h30, seguido de escola dominical. E às 6 horas da noite, nós teremos culto e ministração dos sacramentos. Então, não faltem. Se organize para estar na casa do Senhor no dia do Senhor. Tá bom? Obrigado a todos pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.